Fala fiel, um excelente sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações do Coringão que entra em campo essa noite contra a equipe do Vitória lá em Salvador, às 20 horas pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com todas as informações e também essa repercussão do julgamento do STJD, onde o Corinthians teve jogadores punidos e perdeu o mando de campo. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Outro jogo do final de semana é Vitória e Corinthians. Amanhã, 8 da noite amanhã. Tem Vitória e Corinthians, um jogo no Barradão lá em Salvador. A gente tem uma informação que está lá no GE. O Corinthians perdeu o mando e o Hugo Souza, além do Mateuzinho, são suspensos também. O STJD estava mão pesada, animado. Então, são jogadores que... Teve uma rodada de brasileiro no STJD hoje, né? Exato. E o Corinthians foi punido por causa dos incidentes no clássico contra o Palmeiras, né? As brigas lá no saguão e tudo mais. Por esse motivo, o Corinthians acabou perdendo um mando de campo. Então, terá de jogar fora da sua arena em um jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, péssima notícia para o Corinthians, né? Porque vem numa boa toada aí nesse início de Fernando Diniz. Tem um jogo duro, o Vitória tem sido um bom mandante no campeonato, tem conseguido fazer os seus pontos jogando em casa, acabou de vencer o São Paulo por 2-0 e pode vir a atrapalhar essa sequência aí, né? De pontuação relevante do Corinthians no campeonato. O Corinthians que está tentando subir para chegar mais próximo lá da parte de cima. O Corinthians sempre é forte em casa, né? Sempre é um fator não vinha importante. Sendo, né? Nos últimos tempos. Mas ter a sua casa é importante. Acho que esse jogo com o Vitória é um teste duro também, porque o Vitória hoje 10º colocado, né? Está bem no meio da tabela. Para o campeonato do Vitória, que é um campeonato de permanência, é uma colocação que dá uma tranquilidade. E o Corinthians que teve com o Diniz alguns jogos que ficaram até um pouco difíceis da gente medir, né? O jogo contra o Palmeiras virou um jogo de resistência em dado momento. 2 expulsos, porque as circunstâncias impuseram isso. Depois o jogo contra o Santa Fé, ele teve variações ali dentro do jogo, mas a bola parada funcionou bem, para o Corinthians destravar o jogo contra um adversário difícil. Mas tem ali um mérito, né? Mas a gente viu um Corinthians tentando começar a fazer algumas coisas que o Diniz, em geral, tenta implantar nos times, ainda sem conseguir transformar em tantas chances de gol. E agora vai para um campo que é difícil de jogar, para tentar se adaptar a mais um tipo de jogo diferente e ver como o Corinthians vai se sair. O Corinthians está tentando um efeito suspensivo para o Hugo Souza, né? Ele pegou 2 jogos de punição. O goleiro viajou para Salvador com a delegação, com a expectativa de repente, o Corinthians conseguir esse efeito suspensivo. O que é fato é que o Corinthians vai ter que, assim, o Diniz vai ser obrigado a mudar o time, né? Ele vinha escalando o mesmo 11 inicial nesses últimos jogos. Já não vai ter o Mateuzinho, nem o André, né, que também estão fora. Então ele vai ter que mexer. Assim, em relação também ao Vitória, eu citei o Bahia, rival, né, do Vitória, a questão de ser muito bem treinado. O Vitória também é muito bem treinado dentro das suas limitações financeiras e de elenco, né? O Jair Ventura tem conseguido fazer um Vitória extremamente competitivo. A gente sabe a dificuldade que é jogar dentro do Barradão, do gramado, que é excelente, porém um pouco mais alto. A questão da temperatura também, então assim, da umidade, enfim. É uma Vitória que é difícil de ser batido, né? Venceu o São Paulo agora por 2-0. Parada duríssima para o Corinthians enfrentar o Vitória no Barradão. Lázaro, vamos falar do Coringão, meu amigo? Vamos falar do Diniz. O Diniz está nessa missão aí, em glória no futebol brasileiro, de tentar repetir o time, né? Ele, por enquanto, ele tem conseguido. Mas ele já está agregando ali um profissional a mais para conseguir utilizar essa estratégia mais vezes, né? De manter o mesmo time. O que ele tem feito, hein, Lázaro? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Lu. Primeiramente, né, boa tarde para você, para o PVC, para Paulo Vinícius Portaluppi, nosso técnico que não vai nos jogos, técnico EAD. É verdade, só vê no sofazinho de casa. Ele mesmo. Ferson Portaluppi. Não, você não tá chique assim não, PVC. Ferson Portaluppi. Eu vejo o jogo pelo circuito interno e não viajo.
Que vergonha, hein? Deixou o substituto que tá mal das pernas. Tamires tem que assumir o time. O grupo confia nela, ô Lázaro? Completamente. Eu confio mais na Tamires do que em mim mesmo. Assim, olha então, só, assim, Tami com moral, hein? Eu acho que o comando da Tamires seria muito mais efetivo, principalmente depois de ontem que eu cheguei aqui para defender o Danilo Lavieri e ele expôs completamente o grupo. O grande problema desse time. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para o Eudes, boa tarde para Nós vamos falar de coisa séria. Ô, Lázaro, nós vamos falar de coisa séria, mas às vezes eu vou fazer uma fofoca aqui. O grande problema desse time é o seguinte: minha assistente técnica, Tamires Ferreira, ela disse: vamos lá segunda-feira, a gente toma uma cerveja. Eu falei assim: não, a gente vai para ganhar um jogo. Ela mandou você parar de entregá-la. Ela tá aqui no meu ouvido. Você tá falando dela? Vai fechar o aqui. microfone do PVC já, ele vai ver essa liberdade de expressão dele. Fecha o microfone dele, Tami. Você que manda nessa bagaça, Falar do toma o Corinthians, poder. vai. Bora falar do Coringão, então. Bora, Lázaro, falar de coisa séria. Bora falar do Corinthians, que às vezes nem é tão sério assim, mas vamos falar do Corinthians. Em relação ao que você falou, do profissional que o Diniz trouxe, a gente trouxe até com exclusividade hoje aqui no All Sport, Luiz Fernando Barros, fisiologista, integra a comissão técnica do Fernando Diniz. Então, tem hoje o Léo Porto como auxiliar, o Wagner Bertelli como preparador físico, e tinha o Lucas Verne como analista, e agora também tem o Luiz Fernando Barros como fisiologista. E internamente, esse movimento do Diniz de trazer um fisiologista para a comissão técnica dele foi visto como algo interessante e incomum no futebol, né? É raro você ver treinadores trazendo profissionais da área médica, da área fisiológica para suas comissões técnicas. Mas por que o Diniz tem feito isso? Ele já tinha dado um spoiler na resposta dele na coletiva depois do jogo contra o Santa Fé, aquilo que a gente até trouxe, debateu muito ontem, né? Que o jogador não é só um monte de ossos e músculos. E o Diniz, ele entende isso. E ontem até eu trouxe essa frase que a gente trouxe também hoje nessa matéria, que na visão do Diniz, isso aí não foi verbalizado por ele publicamente, mas conversando com pessoas que trabalharam com o Diniz em outras ocasiões, que na visão do Fernando Diniz, jogador feliz não se machuca. Jogador feliz não se machuca, essa é a visão do Fernando Diniz. E aí traz o Luiz Fernando Barros justamente para fazer esse meio campo entre a parte empírica e entre a parte de escutativa. O Fernando Diniz é um cara que gosta de chegar no jogador e perguntar: aí, você tá bem? Aguenta mais quantos jogos? Você tá no limite? Você quer descansar? Mas ele quer unir isso com os dados. Ele sempre fez isso com as comissões técnicas, com os departamentos físicos, de saúde dos outros times que passou, mas dessa vez ele vem no Corinthians com um profissional dele. Então, esse profissional, o Luiz Fernando Barros, ele não vem para chefiar o setor de fisiologia. Ele vem para ser um elo entre o setor de fisiologia, que hoje é coordenado pelo Leandro Spigolon, e a comissão técnica. Então, ele vai ler esses dados juntos. O Luiz Fernando Barros também é médico, então ele vai sentar com o departamento médico, ele vai conhecer, ele vai conseguir ler os dados, ler os exames, ler tudo, para conseguir depois fazer esse controle de carga junto com essa parte mais humana que o próprio Fernando Diniz faz. Jogador feliz não se machuca, eu disse. Será que essa máxima pode dar certo? E agregando aí, né, a ciência, a fisiologia, com essa escutativa que o Lázaro traz, será que o Diniz vai conseguir repetir esse Corinthians mais vezes? Já aconteceu 3 vezes, em 3 jogos. Já não poderá acontecer agora, Exato, né? Porque já tem os jogadores suspensos ali. Sim. Jogador feliz rende mais. Infelizmente não fica livre de contusão. Mas acho que isso pode ser um dado importante em função do que o próprio Lázaro trouxe aqui na semana passada, o desconforto do Diniz também, com a falta de informação do departamento médico e de uma definição sobre o Memphis, por exemplo. Ele pode ou não contar com o Memphis? Se puder, a partir de quando? Antes da Copa do Mundo? Em que momento? Até para fazer esse controle de cargas. Então, talvez, não sei se o Lázaro tem essa informação exatamente, mas de que maneira a incorporação de um fisiologista à comissão técnica do Diniz não serve também como um meio de campo ali. O Diniz tentando criar uma ponte para estreitar essa relação e dar a ele mais subsídios do que ele conta hoje do departamento médico do Corinthians. O Memphis é só um exemplo, mas se acontece com o Memphis, pode acontecer também em outros casos. E o Diniz tentando ali se cercar e se proteger melhor, até para
também não gosto do termo, mas só para te irritar um pouquinho, ter a tomada de decisão mais correta. É bom. Só para responder isso, Lu, é muito complicado você afirmar que a tomada de decisão, vou até usar também o termo, do Diniz, de trazer o Luiz Fernando Barros, tem a ver com o Memphis, mas casa justamente com esse período de insatisfação do Memphis, aliás, que já era uma insatisfação do Memphis, ter aumentado com o que o próprio Memphis e as pessoas que cercam o Memphis consideram um agravamento da lesão. Porque eu vou reforçar o que eu trouxe na segunda-feira. No Corinthians, os profissionais do Corinthians entendem que o planejamento continua intacto, tá? O planejamento lá atrás do Memphis voltar entre o fim de abril e começo de maio é o que o Corinthians ainda trabalha. O Corinthians entende que o que aconteceu foi uma fibrose e que isso é natural em jogadores que estão se recuperando. Já o Corinthians entende que já o Memphis e o staff, e até eu falei com algumas pessoas que me trouxeram as informações sobre o exame, falaram assim, eu estou com o exame aqui, o exame diz isso e aquilo. Que houve um processo inflamatório na região que estava em processo já de cicatrização. O Memphis estava em estágio 3 de 4 para recuperação. Ele não jogaria contra o Palmeiras, como ele falou. Essa situação do Memphis jogar contra o Palmeiras foi uma forma dele até jogar para a torcida. Ele não teria condição alguma de jogar contra o Palmeiras, independentemente do agravamento ou não da lesão. Mas é claro que tudo isso casa dentro desse processo, né? O Memphis é insatisfeito com o departamento físico, alguns jogadores também não estão muito satisfeitos. Sei que o Yuri Alberto, Breno Bidon, André Carrillo já se manifestaram ali com pessoas próximas que gostariam de uma mudança. Existe uma apreensão muito grande de profissionais do departamento físico do Corinthians, existe sobre a questão de continuidade ou não. O Corinthians, nesse momento, não trabalha com possibilidade de troca, mas com as mudanças de comissão técnica, preparação física, sempre existe, e esses episódios recentes, sempre existe uma apreensão. Então, sim, existe uma pressão, inclusive, até de pessoas da diretoria que defendem algumas mudanças, as mesmas pessoas que defendiam, por exemplo, a troca do Renan Bloise, e no final tiveram poder de influência nessa decisão depois de um tempo, né? Não foi do dia para a noite, mas depois de um tempo houve essa mudança. Elas também defendem mudanças no departamento físico, até por questões políticas, por pessoas que foram promovidas na época do Fabinho Soldado. Então eles querem que essas mudanças aconteçam no departamento de futebol. E no centro disso está o Marcelo Paz, que tenta levar isso de uma forma que não, tentando blindar o elenco, blindar os profissionais no dia a dia do CT, mas ao mesmo tempo não entrar em conflitos com a área política do clube. Ô Lázaro, falando aí de retorno de alguns jogadores, Caio César, que é um jogador que pode passar a ser importante por essa possibilidade de o Diniz jogar com pontas, né? Como é que está esse processo de transição dele? E quando chega o técnico, os jogadores começam a ter novas oportunidades, né? Dá uma resetada ali no CT. E aí, opa, eu não estava sendo aproveitado ali, quem sabe agora não é minha vez. Com o Alex Santana, está acontecendo isso? O Diniz está ali observando o jogador, batendo um papo com ele? Olá, primeiramente, Caio César, tá? Aproveitando que hoje teremos a nossa live do Corinthians, vou parafrasear o nosso amigo Samir Carvalho e dizer exclusivo. Pega essa, meu irmão. Caio César de volta. Caio César viaja, né, porque vão entrar em decolagem às 3 horas da tarde. Viaja para Salvador, recuperado, uma lesão muscular na coxa direita. A segunda vez que ele tem a mesma lesão, na mesma região. Perdeu aí 8 jogos. Quando ele chega, se machuca contra o Capivariano. Quando ele volta contra o Santos, volta a sentir. Desde o dia 15 de março não jogava. Já vinha demonstrando recuperação, voltou a treinar com o restante do elenco na semana passada. Existia expectativa até que ele estivesse no jogo contra o Santa Fé, mas o planejamento era que ele estivesse no jogo contra o Vitória, e estará, pelo menos entre os relacionados. Viaja para Salvador, Caio César, novidade do Corinthians para essa partida. Alex Santana não viajou, tá? Não viajou. Ele ainda foi reintegrado essa semana, mas ainda tem trabalhado com o elenco, não viajou ainda. É um jogador que o Dorival não estava, tinha seus motivos, até a informação que eu tenho, não apenas técnicos, para não usar o Alex Santana. O Alex Santana estava treinando de forma separada, em horários alternativos ao restante do elenco. O Corinthians tentou negociá-lo, envolvê-lo até em negociação com o São Paulo, ali com o Alisson. Não tiveram equipes interessadas. Ele ficou lá, a informação que eu tenho, calado na dele, nunca deu problema. E quando houve a troca de comando técnico,
a diretoria conversou com o Diniz conversou com o jogador, o Alex Santana é um atleta querido pelo elenco, é um cara que o pessoal brinca até que ele é um cara que conta história de pescador, fala bastante, brinca, faz piada, então o elenco gosta do Alex Santana, ele foi reintegrado ao elenco, mas ainda para o jogo contra o Vitória não estará disponível. Falar apenas do time do Corinthians. Vira e mexe tem notícias policiais, políticas, econômicas. A última vem do Tribunal de Justiça Desportiva e não é boa. O Timão já está em Salvador para o confronto deste sábado às 8 horas da noite diante do Vitória no Barradão. Mas o que virou notícia mesmo foi o julgamento no STJD envolvendo todas as confusões no derby do último domingo contra o Palmeiras. E o Timão levou muitas, mas muitas punições. Vamos por partes? Vamos a elas. Começando pela perda de mando de campo por causa da injúria racial proferida por um torcedor contra o Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, atual goleiro do Verdão. Além disso, multa de R$112 mil. E aí a gente pode somar não só o drone, que levou uma pelúcia para dentro do gramado, uma linha de pipa que caiu no campo do Corinthians, as confusões no pós-jogo, atrasos para a volta do segundo tempo e também a própria injúria racial. Mateuzinho, que havia sido expulso por dar um soco no Flaco Lopes, pegou 4 jogos de suspensão. O primeiro ele já cumpre neste sábado. Hugo Souza, 2 jogos de suspensão por, após a partida, acabar criticando a arbitragem, enquanto o André, por ter feito gesto obsceno, pegou apenas 1 partida. Portanto, o Fernando Diniz, que tinha utilizado apenas 17 atletas em 3 partidas, agora vai ter que se virar, porque são muitos os desfalques para esse sábado. Respeito muito os dados fisiológicos, mas o jogador não é só um monte de osso e de músculo. Tem outras coisas que são, muitas vezes, até mais importantes. A maneira como os jogadores se conectam, a vontade de jogar, o momento que eles vivem. E se não tivesse ninguém suspenso, teria chance de repetir uma 4ª vez. E a lesão e baixo rendimento tem um componente biológico, mas tem outros componentes que eles são muito desprezados porque eles não são quantificados, as pessoas não têm como mensurar. Medo, a coragem, a alegria, o entusiasmo, essas coisas não têm mensuração. André e Mateuzinho não tem muito o que fazer porque os dois foram expulsos e precisam cumprir essa suspensão automática. Mas como o Hugo Souza foi julgado pelo STJD, ainda pode receber um efeito suspensivo e estar no gol do Corinthians neste sábado. No lugar do Mateuzinho, quem joga é Pedro Milans. No lugar do André, André Carrilho é o mais cotado para assumir essa posição no meio de campo. Eu citei o nome do uruguaio, do Pedro Milans, que veio do Peñarol, tem 5 jogos com a camisa do Corinthians, mas não atua há mais de um mês na partida contra a Chapecoense. Ele fala sobre o confronto desse sábado e a saga que o Corinthians tem ainda mesmo nesse mês de abril. Bueno, sin duda que hemos trabajado para los 3 puntos. El equipo viene bien, viene con mucha confianza de estos partidos anteriores y bueno, sin duda que la actitud no va a faltar y el juego también. Estamos sumando, encontrando lo que pide el técnico, creo que va a ser un gran partido. Sí, bueno, muy contento, vengo trabajando muy bien, me estoy preparando para que el técnico me tenga en cuenta, me dé oportunidades y bueno, aprovecharla de la mejor manera. E é bom o Corinthians abrir o olho porque o Vitória tem uma ótima campanha atuando em casa. Em 5 partidas, 4 vitórias e apenas 1 derrota que aconteceu para o Flamengo. Na última rodada, o Vitória jogou mais uma vez no Barradão e venceu o São Paulo por 2-0. Em compensação, o zagueiro Kaká, que está na equipe baiana até o final do ano, emprestado pelo Corinthians, não joga justamente por causa deste empréstimo. Timão, que como eu disse, vai ter uma sequência dura até o final desse mês de abril, depois do confronto diante do Vitória, tem o Barra de Santa Catarina, lá em Florianópolis, pela Copa do Brasil, o Vasco pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera e mais uma partida neste mês 4 do ano, contra o Peñarol, na Arena em Itaquera, pela Libertadores da América. E olha, esse pacote de punições do Corinthians revela um movimento que a CBF declarou há poucos dias atrás, quando disse que quer punir com muita convicção e veemência
todas as acusações e as agressões que os árbitros sofrem. Você lembra que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, pegou 8 jogos de suspensão, pediu um efeito suspensivo e não foi concedido, por isso ele ficou fora do banco de reserva nesse jogo contra o Corinthians, que acabou acarretando esse monte de punições. O próprio goleiro Hugo Souza recebeu o efeito suspensivo que não foi concedido ao Abel na oportunidade, por causa do conjunto da obra do Abel. E o Hugo Souza serve como alerta, pegou 2 jogos de suspensão. Como são muitas punições, vamos dar uma conferida aqui no telão. O André, pena mínima, suspensão por um jogo por causa daquele gesto obsceno. O Mateuzinho pegou pena mínima também, mas suspenso por 4 jogos. A pena é de 1 a 4 jogos pela agressão que ele fez no Flaco Lopes. Hugo Souza, punido com 2 jogos de suspensão por ter colocado em xeque a credibilidade e a idoneidade da arbitragem. Foram absolvidos o Breno Benon, absolvido da acusação de ato hostil, Luiz Fernando, preparador de goleiros, também absolvido daquela confusão que aconteceu, que seria um ato hostil lá quando os times desceram lá para os vestiários. Punições também e multas para o Corinthians. Drone no campo, multa de 10 mil, confusão no túnel, como eu me referi, multa de 20 mil, injúria racial, uma multa de 80 mil reais e perda de um mando de jogo. A CBF deu um recado claro: não vai mais tolerar esse tipo de acusação para a arbitragem. Pode colocar o erro se ele houver em dúvida. O que não pode mais é agredir a idoneidade e também a honra da arbitragem. Isso a CBF quer mudar no futebol brasileiro. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, que já vai ser neste sábado contra a equipe do Vitória lá no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, às 20 horas, com transmissão dos canais Premier e também do Sport TV. Como podemos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, a equipe do Vitória é o 10º colocado, em 10 jogos somou 14 pontos no Brasileirão. Já a equipe do Corinthians está muito mal na tabela do Brasileiro, é o 16º colocado, 11 jogos, somou 11 pontos no Brasileiro. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vitória, e aí está a Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro, uma derrota, um empate, e os últimos 3 jogos consecutivos a equipe do Vitória conseguiu vencer. O último jogo que eles fizeram, jogando pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, venceram a equipe do Piauí, também no Barradão, pelo placar de 3-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Vitória. O retrospecto é positivo para o Timão, são 3 vitórias e 2 empates. O último confronto que eles tiveram na temporada passada foi no Barradão e o Corinthians venceu lá pelo placar de 1-0. Enfim, jogo importantíssimo aí para o Corinthians, que precisa vencer para se afastar ali daquela zona do descenso do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores está tudo muito lindo, maravilhoso, 2 jogos, 2 vitórias. E agora Fernando Diniz tem que implantar essa filosofia de tentar ganhar, praticar um melhor futebol no Campeonato Brasileiro. Enfim, esperamos um bom resultado neste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.